Este cirurgião da Pontífice Universidade Católica PUC de São Paulo realizou uma palestra para os acadêmicos de medicina da UFMS e mostrou o avanço da medicina em relação a esse tipo de tratamento. Aqui é uma endoscopia, está tendo uma hemorragia no pâncreas. Ele está tendo uma hemorragia no sangue. Por endoscopia, eu posso fazer esclerose do vaso do pâncreas. No Brasil está em processo de desenvolvimento ainda, né? O tratamento médico sem uso do sangue, que é a conservação e gerenciamento do uso do sangue, é um trabalho que foi feito nos Estados Unidos, depois passou para a Europa, e os médicos lá da Society for Advancement of Blood Management, que é uma associação médica que estuda o gerenciamento e a conservação do sangue, têm aplicado esse conhecimento na mídia e isso causou sim, um certo interesse nos médicos aqui do Brasil. Tem 7 médicos do Brasil que fizeram essa especialização lá nos Estados Unidos e esse curso de especialização veio trazendo luz nova, uma luz diferente sobre o que é o sangue na realidade. Alguns trabalhos médicos vêm mostrando que o sangue está mais relacionado com o risco do que com o benefício. Então, como o médico tem a obrigação de trazer para o paciente o que existe de melhor em termos de tratamento médico, o sangue não é o que existe de melhor. Então, essa associação médica está pesquisando e trazendo à luz outros recursos muito mais eficientes e menos expostos a riscos do que o próprio uso do sangue. De acordo com os especialistas, a transfusão de sangue pode trazer graves problemas para o paciente. O primeiro é o risco de que o sangue esteja infectado por bactérias e vírus, além de outros problemas mais graves. A transfusão de sangue, por mais simples que pareça, ela não é tão simples. Ela é uma agressão ao sistema imunológico. E quando você infunde um sangue que não pertence àquele organismo, que vem de outra pessoa, você gera uma resposta imunológica muito intensa dentro do organismo. E essa resposta imunológica ela pode causar diversos danos. Inclusive a injúria celular, com lesão de células do indivíduo, estimular o surgimento de doenças imunobiológicas. E um outro fator importante é a possibilidade de você não conseguir ter identificado nesse sangue a presença de vírus e bactérias que podem gerar infecções nesse paciente, entre HIV, hepatite B, hepatite C. Porque, assim, na realidade, o nosso sistema de triagem sanguínea, ele não é um sistema tão perfeito assim. E você pode ter falhas e esse indivíduo, inclusive, ele pode ter complicações de infecções como hepatite C, hepatite B e HIV. Quando você faz uma transfusão sanguínea, você está estimulando uma resposta imunológica do organismo. Toda vez que você põe dentro de um organismo algo que não pertence a ele, o sistema imunológico reage de uma forma anômala. E essa reação pode levar à lesão da célula do próprio indivíduo. E essa lesão, chamada injúria celular, é um dos fatores de surgimento do câncer. Uma maneira simples, mas que existem alguns riscos. O palestrante ainda explica o que acontece quando uma pessoa recebe o sangue de outra pessoa. O meu sangue em mim, ele é excelente, ele me conhece, ele conhece todos os meus órgãos e ele me protege. Ele defende qualquer agressor, qualquer corpo estranho que vier para o meu corpo, ele sabe se defender. Ele agride aquele corpo estranho que entrou. Agora, o meu sangue em você é um desastre. Mesmo se houvesse compatibilidade, os meus órgãos são diferentes dos seus órgãos, então meu próprio sangue vai combater você. É isso que acontece no primeiro instante quando você dá sangue para uma outra pessoa. Os antígenos do corpo vão ter briga com o anticorpo do sangue que você injetou. E vice-versa. O seu corpo também vai rejeitar o sangue que foi dado, porque ele não é dele. Ele também vai brigar. Então vai ser uma guerra lá dentro. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, o sangue estocado, ele sofre alterações, tanto biomecânicas como biofísicas. Então o sangue estocado, quando ele é conservado na geladeira, ele sofre uma alteração da forma globular que ele tem. Normalmente ele tem uma forma discoide, bicôncava. Esse glóbulo vermelho, quando colocado na geladeira, ele se transforma numa forma globosa, como uma mamona cheia de espículas. O sangue, para passar no capilar, ele tem que se retorcer. O capilar tem o tamanho de aproximadamente 2,5 microns. E o glóbulo vermelho tem 7 microns. Ele é 2 vezes, 3 vezes maior
aproximadamente. Então ele tem que se torcer para poder passar. Quando você colocou o sangue na geladeira, para conservar ele armazenado, ele endurece e deforma. Então ele não vai passar no capilar. Os trabalhos médicos atuais vêm mostrando que o sangue estocado obstrui a microcirculação. E ele libera hemoglobina livre, que é nefrotóxica. Então o paciente que faz uso do sangue normalmente está relacionado com a morte e insuficiência renal. Já para a medicina, são opções terapêuticas confiáveis para salvar vidas. O diretor clínico do Hospital Universitário analisa o assunto de forma positiva para a formação dos futuros profissionais. Até o presente momento, né, ao longo das décadas, o sangue tem sido utilizado como um mecanismo de se salvar vidas, né? Mas hoje a palestra que foi proferida aqui nos mostrou que não é bem assim. A realidade é que o sangue ele tem vários efeitos deletérios, né, na sua composição, na estocagem, na manipulação, na própria segurança, na pesquisa de vírus que possam compor o sangue, que precisam ser modernizados, atualizados, para que se tenha uma resposta muito boa na utilização do derivado. E, por sinal, o melhor seria que nós desenvolvêssemos técnicas, e isso vem sendo estudado nos últimos anos, que a gente pudesse não utilizar o sangue exógeno, o sangue de uma pessoa sendo transferida para outra pessoa, e que essas tecnologias possam poder resolver esse problema. De acordo com o Capelão Reis, que é professor da bioética da UFMS, trazer o assunto para dentro da universidade é importante não só para os estudantes, mas principalmente para o cidadão. É um debate que a gente tem que ver as perspectivas das alternativas ao tratamento sem uso de sangue. E trouxemos aqui um médico renomado, um cirurgião, que já faz esse tipo de cirurgia em São Paulo, é um palestrante de renome, e veio contribuir para os alunos do 4º ano de medicina nessa reflexão, alternativa ao tratamento sem sangue. E quem ganha é o cidadão, é o futuro médico que vai ter alternativas não somente com sangue, mas as alternativas sem a utilização do sangue. No Brasil, nós temos já mais de 10 grandes hospitais, grandes centros, que fazem todo tipo de cirurgia sem utilização de sangue. E a maioria das pessoas que utilizam esse benefício técnico e científico não são testemunhas de Jeová, são pessoas que querem um tratamento alternativo sem o sangue. Isso é preconizado, é direito legal para qualquer cidadão.